Talvez a gente pense, sempre houve terremoto, sempre teve doença, sempre teve fome, sempre teve vírus, né, etc e tal. Gente, sim, sempre teve, né? Na China, por exemplo, na década de 1960, houve um grande terremoto, com magnitude de 9,6, se eu não me engano, de abalo por lá, né? Ou seja, a gente sempre teve, só que passa décadas, passa anos, Deus sempre relembra o que está escrito na Bíblia, que haverá fome, terremotos, pestes, e entre outras coisas. Por que que isso sempre volta a acontecer? É relembrando, para que não esqueçam que Jesus está voltando. Então ele dá um tempo, ele abrevia os tempos se for preciso, ele para o tempo que um dia para Deus é 1000 anos, né? 1000 anos é como um dia, mas é necessário que essas coisas aconteçam, que é os princípios das dores, né? Estão vendo aí esse terremoto que está tendo agora nesses últimos dias, agora em 2023. É mais um relembramento. Aí muitos falam, os cristãos sempre aproveitam para falar que isso aí é que Jesus está voltando, né? Tem muitos que falam isso, né? Mas sempre teve isso. De fato, sempre teve. Só que aí é uma forma de Deus estar lembrando. Arrependam-se. Eu estou voltando, estou mostrando o que está acontecendo, o que está lá nas Sagradas Escrituras, né? Só que muitos ficam como nos dias de Noé, assim como também está escrito. Hoje em dia, os homens estão realmente amantes de si mesmos, estão aí avarentos, cada um se odiando mais e mais, né? Pessoas que presunçosas, pessoas que não estão nem aí. Por quê? Porque está como no dia de Noé. Ninguém quer mais saber da presença de Deus. Ninguém quer mais saber. Noé passou ali, naquela época, anos e anos pregando que haverá que pregando sobre o evangelho. Ninguém deu ouvido. Certamente, muitos ali naquela época até riu de Noé, construindo uma arca. Imagina, naquela época não chovia, não tinha como, para que uma arca, para que um barco, né? Para que um barco? Não precisava daquilo. Mesmo assim tá hoje, né? Desde a época do meu avô, Jesus está voltando. Muitos falam isso. Desde a época que eu nem era nascido, já fala que Jesus está voltando. Gente, é por conta que é por amor que ele ainda não voltou. É porque ele quer que mais alguém se salve. Ele quer que mais alguém arrependa-se dos maus caminhos e volte, né, atrás e volte a reconhecer que todos nós somos filhos de Deus e reconheça que é filho de Deus. Que desde muitos anos que teve vírus, que teve Covid, que teve febre amarela, que teve rubéola, é sinais. Não se preocupe que ainda não é o fim. Mas é questionável que, né, que Jesus sempre falou na Bíblia, é perguntável, perguntem a si próprio, examine-se o homem a si mesmo, se Jesus voltar agora, querendo ou não, Jesus vai voltar. Você querendo ou não, eu querendo ou não, ele vai voltar. Mas está apto a herdar o reino dos céus, a ser um cidadão do céu, a morar no céu? É uma pergunta que cada um tem que fazer a si próprio. Não interessa se você acredita, se eu acredito ou não. Entendeu? Interessa que ele vai voltar. E querendo ou não, ele não vai perder o trono dele de Deus, porque ele é Deus soberano no céu e na terra. Mas com todo, né, esse tempo que ele está dando, é para que a gente se arrependa dos maus caminhos, dos maus feitos, amor ao próximo como a si mesmo, primeiramente a Deus. Hoje em dia está tão difícil de uma pessoa reconhecer que tem que ir para uma igreja, né, participar do sangue do corpo de Jesus. Mas a igreja não salva ninguém, muitos falam isso, né? Realmente não salva, as paredes não salvam, mas a igreja somos cada um de nós. Nós temos que ser Cristo aqui na terra. Ninguém se batiza sozinho, ninguém toma santa ceia sozinho, ninguém é liberto pela palavra se não ouvir a palavra de Deus. Que a gente somos libertos pela palavra. Ninguém vai ter fé se não ouvir a palavra de Deus. E é pela fé que agradamos a Deus. É pela fé que vamos ver a Deus. Se não tem fé, não vai nem ser cidadão do céu. Então, gente, é uma coisa assim, ó, que cada um que deve se examinar. Mas, porém, naquele dia de Noé, o dia chegou. Teve um dia que veio o dilúvio. E aí não deu mais tempo. Eles morreram afogados, foi destruído a humanidade, a ponto de Deus ter até se arrependido por um momento, de ter destruído naquela época, né? Mas aí deu a segunda chance, que foi a vinda de Jesus. Morreu na cruz por cada um de nós. Morte de cruz, uma morte vergonhosa, né? Uma morte sofrida, né? Uma morte por, mais uma vez, Deus mostrando seu amor. Só que não vai ter mais
como Jesus morrer novamente. Jesus vai voltar como um relâmpago numa nuvem, né? Assim na Bíblia diz, eu não sei a maneira que ele vai voltar, nem quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. Então, não vai ter mais como. Na época de Noé, teve uma segunda tentativa que teve ali aquelas pessoas na arca que reproduziram, povoaram a terra novamente. Só que agora não vai ter mais. Não vai ter. Quando Jesus vir no seu trono, na sua nuvem, no seu cavalo branco, quando ele voltar, não vai ter como ele morrer de novo. Não, não tem mais chance. A chance é agora. Não há mais o que fazer. Ou arrepende agora, ou não vai subir. Vai bater na porta e a porta não vai se abrir. É isso. Muitos falam, mas Deus não é mau de jogar alguém no inferno. Realmente, Deus não vai jogar ninguém no inferno. Jesus não vai jogar ninguém no inferno. Satanás não vai jogar ninguém no inferno. É as nossas escolhas que vai fazer isso. São nós próprios, com nossos erros, que vai fazer isso. Nós próprios que vai se jogar lá no fogo. Não é Deus que vai jogar. A gente já somos julgados pela palavra que ele tem dado. A escolha é nossa. Se, né, Jesus está à porta, bate. Bate, e se você abrir, ele vai entrar e vai te dar força, vai ceiar com você, né, espiritualmente falando. Mas se você não abrir, não permitir que o Senhor te ajude, que ele me ajude, não vai ter como. Muitos vão gritar, abre a porta, Senhor. E não vai abrir. Naquele dia da arca também foi assim. Muitos tentaram entrar na arca, mas não teve como. Não dava mais tempo. Talvez muitos gritou, né, para Noé, Noé, sou teu primo, sou teu tio, não sei, teu amigo, teu cunhado, sei lá. Não abriu. Assim vai ser naquele dia, Senhor, Senhor, abre a porta, mas não vai dar tempo. Senhor, eu profetizei no teu nome, mas não foi em espírito e em verdade. Senhor, eu estava nos cultos, mas não fui em espírito e verdade. Senhor, alguém me chamou para a igreja, eu não quis ir. Senhor, eu achei que fulano estava doido quando estava falando de Jesus para mim. Não vai dar mais tempo. Não vai dar. Infelizmente, essa é a verdade. É a escolha nossa é agora. Ou tem um caminho com Cristo agora, porque a gente não sabemos nem o dia que Jesus vai voltar, e muito menos o dia que cada um vai partir individualmente, que vai ser a nossa morte aqui na Terra, né, física. Então tem que ficar vigilante, porque no grande dia não vai mais dar tempo. Ou é enquanto está vivo, antes da volta de Jesus, antes de você morrer, antes de eu morrer, ou não é. Dá tempo de se arrepender, de ter uma vida com Cristo, de fazer o que Jesus manda. O que ele falou? És os meus amigos, vocês são meus amigos, se fazerem o que eu vos mando. Então, eu não estou generalizando, né? Vamos dizer, cada um vai examinar a si próprio. Fazendo o quê? Eu estou fazendo o que Deus manda ou estou fazendo o que eu quero? O que a minha carne pede? Porque Jesus também falou assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? E hoje em dia ninguém não presta atenção nisso. Negue-se a si mesmo, entendeu? Não é a sua vontade, é a vontade de Deus que a gente tem que fazer. E a vontade de Deus não é mal pra gente. Deus só quer coisas boas pra gente. E vale a pena ir morar no céu. Vale a pena lutar. Talvez você está pensando que, vou curtir, tô novo, vou aprender minha vida numa igreja, nisso, naquilo, outro. Não pensa assim, porque você não sabe, nem eu sei o dia que a gente vai partir dessa terra. E muito menos o dia que Jesus está voltando, porque está deixando os sinais de que ele vai voltar. Ele já deixou escrito há mais de 2000 anos, muitos mil anos atrás.
mas ninguém não... Antigamente as pessoas ainda tinham um pouco do coração amolecido nas coisas de Deus, mas hoje em dia são poucos. Poucos. Quando chega um missionário, um evangelista, alguém para falar de Jesus. Aquela pessoa que o Senhor falou assim, de pregar o evangelho, isso foi para todos. Quando alguém está disposto a ir, as pessoas não aceitam. E quando aceita que sai, fala, é louco, fica aqui me perturbando, fica aqui na minha casa dando trabalho, etc. Com Noé também provavelmente foi assim. Chamava Noé de louco, até que veio o dilúvio e os matou. E vai ser igualmente hoje. Igualmente hoje em dia. Muitos estão falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. O grande dia não vai dar tempo de se arrepender. Ou se arrepende em vida, ou quando Jesus estiver já tocando as trombetas, vindo com poder e glória como relâmpago, não vai dar tempo. Ou quando de repentemente a gente fechar os olhos carnais aqui nessa terra, não vai dar tempo. O tempo é enquanto está com vida. Não vai dar tempo. Muitos serão como aquelas 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Se saiu da presença, também não vai, muitas vezes também não dá tempo de voltar. Tem que ser muito vigilante. Queira ou não queira, acredite ou não acredite, Jesus está voltando. Você pode até pensar que é desde a época da sua avó, da sua bisavó, da tataravó. Pode até pensar que sempre teve terremoto, fomes, pestes. Mas isso é só um alerta de que ele está voltando. Creia ou não. E como foi dito, eu já falei um pouco antes desse vídeo, Jesus não vai morrer outra vez por nós. Não vai ter mais o dilúvio lá na Arca de Noé, como teve. Que ainda teve ali algumas pessoas que foram salvas na arca para povoar a terra novamente. Esta geração é a última. Não tem mais. Deus não vai dar mais seu filho para ser morto novamente. Passou. Não fique esperando segundas e segundas chances. Foi aquilo lá e pronto. Teve também Sodoma e Gomorra, né? Então, prestem atenção. É agora. A volta de Jesus está por vir. Nem o próprio Jesus ainda não sabe, né? Então, por isso que eu não vou dizer que é hoje, amanhã. Mas é qualquer momento. Pode ser até agora, para quem está escutando esse vídeo. Pode ser que daqui a pouco feche os olhos e morra. É a volta de Jesus individualmente. Preparem, estejam preparados para esse dia.